Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Giovanni dando sequência aí ao estudo da biologia, nesse momento falando de sistemas. Já foi o sistema endócrino, nessa aula vamos dar atenção então ao sistema nervoso e sensorial. Então sintoniza teu pensamento comigo e bora lá falar de sistema nervoso e sistema sensorial. Começando pelo sistema nervoso. Sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, a gente pode dividir ele em encéfalo e medula espinhal. Aí o professor se escreveu espinal. Geralmente a gente escreve assim, tá? É a forma de escrita mais aceita. Medula espinal. Posso escrever espinhal também. Então, encéfalo, vou destacar lá para vocês. Sobre o encéfalo é o cérebro? Na verdade não. O cérebro faz parte do encéfalo. O encéfalo compõe o cérebro, o cerebelo, outras estruturas como o hipotálamo, que a gente vai ver na sequência. Então o cérebro, ele faz parte do encéfalo. Encéfalo e a medula espinhal. Então tá aí o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido em duas partes. A princípio, o sistema nervoso periférico somático e o autônomo. Como a palavra diz, somático, se você for procurar na definição, a palavra soma quer dizer corpo. Então o sistema nervoso periférico ele é dividido aqui em nervos motores e nervos sensitivos. Perceba o seguinte, coloca a mão aqui numa chapa quente. Perceba que minha mão está queimando. Eu tenho nervos sensitivos que vão ter essa percepção. A gente vai ver isso lá na parte do sistema sensorial, que nós temos vários sensores ao longo da nossa pele. Eu vou perceber que minha mão está queimando. Esse nervo sensitivo vai acionar, através da medula espinhal, os nervos motores, e os nervos motores eu acabo tendo ali um ato reflexo, que é tirar minha mão antes que ela torre, antes que ela queime mais tempo, né? O sistema nervoso autônomo, ele é dividido também em simpático e parasimpático. Pense assim, o simpático, ele tira o nosso corpo do equilíbrio, preparando o nosso corpo para alguma resposta, como por exemplo, luta ou fuga. Enquanto o sistema nervoso parasimpático, ele traz o nosso corpo para a homeostase. A palavra homeostase significa equilíbrio. Ele traz o nosso corpo para o equilíbrio. Então, de forma autônoma. Então, o sistema nervoso autônomo está aí. Então, o sistema nervoso periférico, somático e autônomo. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho mais nesses sistemas aí. Com relação ao encéfalo, talvez esse é um dos pontos altos da nossa aula. Quando eu digo ponto alto, importante para você que está pensando aí nos processos seletivos como o Enem e vestibulares da vida. Dentro do sistema nervoso, esse slide aqui é um slide importante, muito importante para vocês. Lembra que eu falei que o encéfalo ele é dividido em algumas partes. Uma das partes, o cérebro. O que o cérebro controla? Controla as nossas emoções, o raciocínio, a memória, a nossa inteligência está associada ao cérebro. E nós temos o quê? O hipotálamo, também é uma parte do encéfalo. O hipotálamo, ele está relacionado também às emoções, ele tem aqui associado, também um controle das emoções. O equilíbrio hídrico, lembra lá do sistema endócrino, quando nós falamos que o hipotálamo produz o antidiurético, o ADH, ele está relacionado ao equilíbrio hídrico. Aqui no hipotálamo nós temos, por exemplo, neurônios com percepção de sede. Então quando você sente, puxa vida, tenho que tomar água, estou sentindo muita sede. É o teu hipotálamo sinalizando para você. Quando você sente muita fome também, ele também tem aqui neurônios associados ao apetite. E uma curiosidade interessante, sabia que esses neurônios do apetite, neurônio da fome e neurônio da sede, eles estão lado a lado? E às vezes, sabia que você pode causar uma certa confusão? Às vezes você acha que você está com fome e na verdade é sede. Então antes de sair comendo tudo, até os cabos da panela, o que você faz? Tome um copo d'água, porque às vezes pode ser o quê? Uma simples sede. Você fala, puxa, mas acabei de comer, já estou com fome de novo? Tome um copo d'água. Pode ser que às vezes tenha esse erro de percepção. Regulação da temperatura também é controlada pelo hipotálamo, já que nós somos animais homeotérmicos, temos uma regulação da temperatura ali através do hipotálamo. Nós temos uma região do nosso encéfalo chamada de cerebelo.
E uma questão curiosa é que a maior parte dos neurônios do nosso corpo estão aqui no cerebelo. O cerebelo está associado ao equilíbrio, à coordenação motora. Quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, o álcool afeta o funcionamento do cerebelo e a pessoa fica com uma sensação de que está com os pés redondos, né? Opa, não consigo ficar em pé, por conta que ela perde o equilíbrio. Então o álcool afeta o equilíbrio do cerebelo. Então por isso, se beber, não dirija, né? Combina bem porque o cerebelo fica perdido, ele perde esse equilíbrio. E aí temos uma região do encéfalo que é o bulbo. Quando nós falamos lá de sistema respiratório, eu já falei do bulbo. No bulbo nós temos o centro respiratório, então que controla a nossa respiração. Perceba que a respiração, eu até posso controlar a minha respiração parcialmente, causar aqui uma hiperventilação, posso fazer uma meditação e trabalhar a minha respiração. Mas se eu esquecer de respirar, e quando eu estou dormindo, quem controla a minha respiração? Você tem aqui o centro respiratório, que fica aqui no bulbo, uma região ali chamada de medula oblonga, também associado ao controle da nossa circulação. Você não está preocupado se o sangue está circulando pelo seu corpo. Não, existe o quê? Algo, né, que está sendo involuntariamente controlado. Então você tem aí o bulbo que faz esse controle também da nossa pressão arterial, auxilia ali no controle da pressão arterial. Associado também a tosse e espirro, o bulbo também está relacionado. E agora nós entramos aqui numa parte bem interessante. Então aqui estou eu, né? Temos aqui de um lado o sistema nervoso autônomo, né, periférico ali, autônomo, parasimpático, aqui o simpático. Lembra que o parasimpático traz o meu corpo para o equilíbrio, o simpático tira o meu corpo do equilíbrio. A adrenalina e a noradrenalina estão associados ao sistema nervoso simpático e a acetilcolina associada ao parasimpático. O que acontece? Numa situação de medo, de pânico, de tensão, de susto, ou numa situação de um assalto, eu vou acionar o meu lado simpático. Ai, professor, você vai sorrir para o ladrão? Não. Simpático no sentido que eu vou acionar o sistema nervoso simpático. Vou dilatar minha pupila. A minha boca fica seca. Vou acionar o quê? Uma parte que vai preparar o meu corpo para lutar ou para fugir. Então, sistema nervoso simpático. Em relação ao sistema nervoso simpático, ele tira o meu corpo da normalidade. Então ele dilata a minha pupila, por exemplo. Dilata a pupila. Quando você está assustado, você fica com a pupila dilatada. O normal é ficar com a pupila mais contraída. Então o sistema nervoso parasimpático contrai a minha pupila, garantindo ali que eu vou estar em equilíbrio, né? Em situação de equilíbrio, mais tranquilo, pupila contraída. Com relação à produção de saliva, quando você está de boa, está produzindo saliva. Quando você está estressado, está com medo, está em pânico, inibe a salivação. Numa situação de perigo não é importante produzir saliva. Ai, professor, até era importante dar uma cuspida no ladrão? Não, você não vai produzir saliva, a boca fica seca. Então, um dos sintomas de que você está nervoso, boca seca. Com relação aos batimentos cardíacos, o sistema nervoso simpático, por ação da adrenalina e noradrenalina, acelera os batimentos cardíacos para mandar mais sangue para o seu corpo, para mandar mais nutrientes, principalmente glicose, distribuindo glicose para você ter mais força para lutar ou para fugir. E às vezes isso dá aquele gelo, né, que você sente a perna meio gelada assim, por conta dessa circulação que é ativada rapidamente. O normal em relação ao parasimpático é diminuir os batimentos, 70 batimentos ali por minuto, seria mais ou menos o normal, diminuindo ali esses batimentos cardíacos, trazendo para o equilíbrio. Em relação à respiração, ao funcionamento dos pulmões, o sistema nervoso simpático ele dilata os seus brônquios para garantir ali uma ventilação maior, uma vez que vai mandar mais oxigênio ali, distribuindo esse oxigênio pelo seu corpo. O normal é ficar com os brônquios mais contraídos. Com relação ao funcionamento do teu tubo digestório, sistema digestório, como por exemplo o estômago, o intestino, numa situação de perigo é inibido o peristaltismo intestinal. Por isso que pode eventualmente acontecer de uma pessoa fazer ali o quê? As fezes, né? Eliminar fezes numa situação de medo por conta que ela entrou em pânico. Porque inibe ali o peristaltismo e a secreção associada ao sistema digestório. Não é importante fazer digestão no momento que eu estou com medo, que eu estou em pânico.
Enquanto que o normal é ficar ali produzindo secreções digestivas, a digestão trabalhando e estimula esse peristaltismo. Com relação à ação do fígado, numa situação normal, o fígado está produzindo o quê? Secreção e ali liberando a bile para auxiliar no processo digestivo. Em contrapartida, numa situação de pânico, em que o meu sistema nervoso simpático está acionado, é importante que o fígado libere glicose. Lembra que ele armazena glicogênio? Então ele vai liberar glicose para o sangue. Uma vez que eu tenho mais açúcar circulando no meu sangue, vou abastecer todas as células do meu corpo, garantindo mais energia para a luta ou fuga também. Em relação ao funcionamento da bexiga, lá no sistema urinário, ali na saída da bexiga, existe uma musculatura que você controla ela. Quando você está com muita vontade de ir ao banheiro, você consegue segurar o xixi. Só que numa situação quando alguém dá um susto, ou quando você tem uma emoção muito grande, pode ser uma emoção também associada a uma felicidade muito grande, isso acaba acionando também o sistema nervoso simpático. E aí essa musculatura ela acaba sendo inibida. E a pessoa ou o animal pode urinar nesse momento. Dica então, talvez você que está me assistindo, quando você chega em casa, o seu cachorro, ele faz xixi. E eu já vi alguém, numa situação dessa, bater no cachorro. Ah, seu animal, né, não faça xixi, não sei o quê, eu tenho que limpar. Não faça isso, porque se o cachorro fez xixi no momento que você chegou em casa, significa que ele te ama demais. Ele ficou muito emocionado. Tão emocionado que ele não conseguiu controlar e fez xixi. Então, converse, faça um carinho no cachorro, mas não bata nele porque ele está muito feliz em te ver. Então, no momento normal, o sistema nervoso parasimpático estimula a contração. Eu consigo contrair a minha bexiga, ali a saída da bexiga, enquanto quando eu estou assustado, com muita emoção, eu tenho a inibição dessa contração, podendo ali urinar. E em relação ao pâncreas, ali você tem a secreção diminuída em relação ao suco pancreático e em relação aqui às adrenais, a liberação cada vez mais de adrenalina e noradrenalina, garantindo o funcionamento do sistema nervoso simpático. Por isso, quando eu vou fazer uma prova, eu posso acionar esse lado aqui, preparando o meu corpo para luta ou fuga, menos fazer prova, já que a acetilcolina ela também é um neurotransmissor associado ao raciocínio, associado à memória. Então lembre-se, quando você for fazer uma prova, é importante que você respire, faça ali um processo de concentração, porque você precisa acionar esse lado aqui do teu corpo e desativar um pouco esse aqui. Senão você vai ter o branco na hora da prova. Bacana, gente? Esse slide aqui é sensacional, porque a gente entende um pouquinho mais como que funciona esse controle nervoso do nosso corpo. Existe o que a gente chama de ato reflexo. Quando você vai ao médico, às vezes ele pega o martelinho lá e dá uma marteladinha no seu joelho e você chuta, né? Dá essa marteladinha e você chuta. Acontece aqui um ato reflexo. Perceba que o cérebro aqui não é acionado imediatamente. Vai acionar um neurônio aferente ou sensitivo, que vai mandar essa informação lá para a sua medula espinhal, que vai acionar um neurônio associativo, que vai acionar um neurônio motor ou eferente, e aí você chuta. Só que esse processo é muito rápido, né? E rapidamente o médico dá uma batidinha e você chuta, certo? Então tá aí algo que nós chamamos de ato reflexo, o arco reflexo. Vamos falar agora, para a gente finalizar essa aula, sobre o sistema sensorial. Falei do sistema nervoso e vamos falar agora do sistema sensorial. Temos aí os órgãos dos sentidos, o tato, a visão, o paladar, a audição e o olfato. Começamos aqui pelo tato. Em relação ao tato, se eu pegar uma pequena parte aí da nossa pele, nós temos o quê? Num pequeno pedacinho de pele, você tem ali uma porção de sensores. 2 sensores de frio, 12 sensores de calor, 25 sensores de tato e 200 sensores, pelo menos uns 200 sensores de dor. Mais ou menos, aproximadamente, é essa quantidade, ou seja, são muitos receptores. Então, a nossa pele, você encontra vários desses receptores, desses sensores. Sensores que vão perceber toque, como os corpúsculos de Meissner e discos de Merkel,
Eles percebem um toque. Então, se alguém toca na sua pele, você percebe, porque é acionado o corpúsculo de Maser e discos de Merkel. Se eu tenho uma pressão mais intensa, então aqui você tem o quê? Você também tem sensores com uma pressão mais forte, como o corpúsculo de Pacini. Não tem como errar, ó. Pacini começa com P de pressão, pressão mais forte, corpúsculo de Pacini. E aí nós temos ainda terminações de Ruffini, Ruffini percepção de calor, temos percepção de frio como corpúsculo de Krause. Então perceba que a nossa pele, você tem uma infinidade de sensores espalhados pelo seu corpo. A ponto de uma agulha bem fininha, se for penetrada na sua pele, você percebe que alguma coisa foi penetrada ali por conta de ter uma infinidade de terminações nervosas livres também na sua pele. Com relação aos órgãos dos sentidos, já falamos então um pouquinho do tato. Vamos falar um pouquinho do olfato. Em relação ao olfato, você tem então aqui a cavidade nasal, a importância de você respirar pelo nariz, porque você tem aqui também o nervo olfativo. Esse nervo olfativo, se eu pegar ele aqui e der um zoom, você vai ver ali que tem um bulbo olfativo. Partículas de odor, quando elas passam aqui, você tem ali muco e células ciliadas ali, né? Pequenos cílios, células sensoriais olfativas, que vão detectar, isso aqui está associado a neurônios especializados, que vão detectar ali esse odor. Então, captação de odor. Uma curiosidade interessante. Talvez você já sentiu algum cheiro e isso fez você ter alguma lembrança do passado. Por que isso acontece? Porque o bulbo olfativo, ele tem conexões importantes aí em relação ao sistema nervoso que fazem com que você armazene lembranças. Então, quando você sente um determinado cheiro, nossa, isso me lembrou a minha avó. Ah, isso me lembrou uma antiga namorada, um antigo namorado, por conta de algum cheiro, de algum odor associado aí que o seu bulbo olfativo teve alguma percepção no passado. Interessante isso, né? Nós temos, na verdade, esse bulbo olfativo associado ao sistema límbico, né? E aí você tem essas lembranças em relação ao odor. Com relação ao paladar, a gustação, nós temos aqui o que nós chamamos de papilas gustativas. Antigamente acreditava-se que cada parte da língua percebia um tipo de sabor. Ah, o azedo fica em tal parte da língua, o doce fica em tal parte, o salgado fica... Na verdade, os cientistas descobriram, mais recentemente, que não, que as papilas gustativas elas estão espalhadas e essa percepção em relação aos sabores ela é distribuída de forma igual, não existe uma região específica ali, né? E você tem então aqui o que? Papilas gustativas. Se eu pegar e der um zoom nessa papila gustativa, você vai perceber aqui um botão gustativo. Nesse botão gustativo percebemos aqui o epitélio. O epitélio que você vai ter ali os microvilos, microvelocidades aumentam a superfície de contato. Um poro gustativo que vai acionar terminações nervosas e aí a gente tem essa percepção em relação ao sabor dos alimentos. Temos uma ligação importante da gustação com o olfato. Então, às vezes você está resfriado, está gripado e você vai comer e você não tem noção do sabor do alimento. Porque a montagem do sabor é um casamento entre esses dois órgãos dos sentidos, ao olfato e ao paladar, a gustação. Então, estar resfriado acaba atrapalhando o seu paladar também. Em relação à audição, antigamente a gente chamava de a audição, hoje nós usamos tudo o processo relacionado à orelha. Então, orelha externa, né, era ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Hoje nós usamos mais o termo orelha. Orelha externa está relacionada aqui ao canal auditivo com o seu pavilhão. Temos a orelha média. Na orelha média, onde você vai ter ali os 3 ossículos. Esses são 3 ossículos que são os menores ossos do nosso corpo. O estribo, o martelo e a bigorna. Então, conforme você está me ouvindo, seu tímpano aqui ele está vibrando. Temos aqui uma membrana timpânica que vai fazer esses 3 ossículos vibrarem.
acaba acionando ali regiões da orelha interna, onde você tem ali regiões da orelha interna, onde nós temos uma região que vai ser chamada de cóclea, que eu já vou dar um zoom nessa região da cóclea. Mas nós temos aqui então a cóclea, temos o labirinto, dentro desse labirinto circula um líquido que quando você roda muito, você movimenta esse líquido e você pode ficar meio tonto, certo? Então, esse líquido, quando ele balança demais, existe uma conexão aqui do labirinto com o seu cerebelo. Lembra que o cerebelo controla o equilíbrio, a coordenação motora? Então essa percepção é captada lá pelo cerebelo, que vai, né, acabar ficando meio perdido e você fica ali desequilibrado. Agora olha só uma situação interessante. Você tem uma parte aqui da sua orelha média que está relacionada aqui com a sua garganta, ó. Vai lá para a tuba auditiva em contato com a sua garganta. Então, às vezes, quando você tem diferenças de pressão, você sente essa diferença de pressão que mexe ali, né, com a sua orelha. E você tem ali uma percepção ruim, né, que acaba sentindo essa diferença de pressão ali por conta de ter essa conexão ali a partir da tuba auditiva lá com a sua garganta. Então tem aqui um contato, né? E aí faz com que você sinta essa diferença aí de pressão. E aí vai da cóclea para o nervo auditivo. Dando um zoom aqui, né, em relação à cóclea, nós temos, né, ali ainda no labirinto os canais semicirculares, e dando um zoom aqui na cóclea você percebe o quê? Você percebe que dentro da cóclea nós temos células ciliadas, em torno de mais ou menos 15 mil células ciliadas, que estão relacionadas a essa vibração. Então a cóclea, pessoas que têm aí surdez humana, devido às vezes problema aqui na cóclea ou também no nervo auditivo. Pode ser só um problema na cóclea ou só um problema no nervo auditivo, ou em ambos. Isso já garante um problema associado a uma surdez humana. E nós temos ainda os órgãos de sentidos associados à nossa visão. Então aqui você tem um olho humano, por exemplo. É muito legal estudar aí os olhos dos animais, mas nesse momento vamos estudar o olho humano. No olho humano você tem então o quê? A parte branca do nosso olho está associado à esclera. Então a esclera é a parte branca. Embaixo dessa parte branca temos a coroide, que é a parte vascularizada, onde você tem os vasos sanguíneos. E aí vem uma camada chamada de retina. É na retina que forma a imagem. Uma imagem invertida é formada na retina. Na verdade, duas imagens, né? E elas são enviadas através do nervo óptico para o seu cérebro, que capta essas duas imagens e trabalha com a imagem que está melhor. Então, às vezes a pessoa tem defeito na visão em um olho, mas o outro está perfeito. Então o cérebro pega as duas imagens e trabalha com aquela imagem que está melhor. Temos uma lente do olho, que é chamada de cristalino ou lente do olho. Temos aqui a córnea, que é uma camada importante que ela esteja bem perfeita. Desvios na córnea podem causar aí o astigmatismo. Temos aqui a íris, que vai determinar aí a coloração do nosso olho, então a cor do olho está associada à íris. Essa íris, ela tem uma parte ali muscular, que quando ela abre, você tem ali no meio a pupila. Então a pupila seria ali a meiuca, né, em relação aqui à íris. Então, nosso olho, né, ele tem uma pressão própria também. Então, às vezes, pessoas que têm problemas associados aí, por exemplo, como glaucoma, associado a problemas associados à pressão do olho. Então, a pressão do olho pode ter um problema relacionado ao glaucoma. E a catarata é uma opacidade, ou seja, o olho fica mais opaco em relação ali a essas lentes do olho, né, córnea, cristalina, e às vezes precisa fazer ali ser submetido a algum tipo de cirurgia para tentar reparar ou tentar adiar esse problema associado à visão. Legal, gente? Existe uma situação, né, em relação ao daltonismo. Lá na nossa retina existem neurônios relacionados à visão de cores. Então nós temos lá os cones associados a verde, vermelho e azul. Uma pessoa que enxerga as cores perfeitamente significa que ela tem esses cones perfeitos. Uma pessoa que não enxerga determinadas cores
ou ela confunde cores, temos aí possibilidade de defeito nessas células chamadas aí então de cones. Cones estão associados à visão de cores e bastonetes são células também aqui da retina que estão associadas a uma visão mais noturna. Maravilha! Fechamos assim então essa parte do sistema nervoso e sensorial. Até a próxima!